Governo federal prepara a taxa de 1% sobre as emendas PIX. Uau, 1% aí de... Quanto que tem de emenda? 50 bilhões? 50 bilhões. Olha aí, vai dar... meio bi. Uau. Ah, tipo você, né? Porque você é meio bi. Putz. Ai. O Kim é um grande deputado, mas tem seu preço, né? Você... É tipo, a democracia é uma delícia, mas tem seu preço, né? Você só é meio bi porque você só gosta de homem. Pra ser bi, falta gostar de mulher. Armas! Ai. Lê aí, emenda vamos PIX. lá, emenda PIX, né? A justificativa do governo é que a cobrança vai aprimorar a plataforma de transparência e controle dos repasses federais a estados e municípios. A cobrança de 1% será feita no momento da liberação dos recursos quando parlamentares indicarem verba do orçamento da União diretamente para municípios ou governos estaduais via emenda PIX. Essa retenção, indica o governo, está prevista na LDO, que autoriza o desconto opcional de até 4,5% sobre essas emendas. A taxa servirá para cobrir custos operacionais, manutenção e desenvolvimento de infraestrutura tecnológica que sustenta o sistema de transferências federais. Bom, para entender aqui, até a emenda PIX aí tem uma taxação aí extra sobre ela, é tipo isso. Na realidade é o seguinte, né? Por que isso está acontecendo? A determinação do ministro Flávio Dino é de que... o que é a emenda PIX, né? Em primeiro lugar. A emenda PIX foi uma PEC proposta pela Gleisi Hoffmann e relatada pelo Aécio Neves. O senhor jogou lá na frente, na cara do Lindbergh. Joguei na cara do senhor Lindbergh Farias, né? Em que ele dizia, não... primeiro porque ele fez um tweet, né? A intenção comemorando, né? Ele, agora o ministro Flávio Dino deu transparência pras emendas PIX. Eu falo, quem criou? Sua namorada, meu. Ministra da Casa Civil, né? Da Casa Civil, não. Das Relações Governamentais Institucionais, Secretaria de Relações Institucionais. E aí ele, não, mas as emendas não eram esse monstro todo quando ela criou. Não, já eram sim. E ainda que não fosse, né? O sistema continua o mesmo. O que é a emenda PIX? Você basicamente transferir o recurso da emenda parlamentar diretamente para um governo do estado ou para uma prefeitura, né? Sem precisar especificar o projeto. Você só diz, olha, é para saúde, é para educação, é para infraestrutura, é para segurança, mas você não especifica o projeto. O ministro Flávio Dino exigiu o projeto e diz que o Poder Executivo Federal, que é quem executa as emendas, libera as emendas, ele tem responsabilidade sobre aquela emenda. E aí o que o governo federal tá fazendo então? Ele tá dizendo o seguinte, bom, se eu posso responder por mutretas feitas nas emendas, pelo projeto ser mal feito, por ter corrupção no projeto, eu vou cobrar 1% das emendas para pagar uma equipe para analisar os projetos e para fiscalizar os projetos, né, ou ao menos pagar pareceres jurídicos para isentar o executivo de responsabilidade, falar, fiscalizei até aqui, daqui para frente é culpa do deputado que indicou. Então eles estão basicamente fazendo essa taxação por causa da decisão do Dino que fala, se vocês no mínimo não aprovarem um projeto, eu vou responsabilizar vocês, o governo federal. E aí o governo federal falou, beleza, então eu vou pegar um pedacinho das emendas aqui para analisar projeto. E aí agora os deputados também nos grupos aqui estão... o Tachad taxou até as nossas emendas. Falei, eu acho pouco. Tinha que taxar 100%. Precisa aprender a deixar de ser... E olha só, isso é uma coisa interessante. Os deputados do Centrão, que são, assim, eles são a elite do ri-ri, levei vantagem, né? Tipo assim, tem o brasileiro médio pilantra, que é o ri-ri, levei vantagem nas pequenas coisas. Sim. E tem o brasileiro de elite pilantra, que é o ri-ri, levei vantagem no topo da pirâmide, né? Uhum. Então eles estão sempre ali, né? Levei uma emenda aqui, né? Ganhei um projeto aqui, coloquei um jabuti nesse projeto, nessa medida provisória, o empresário me bancou pra eu colocar isso e beneficiar ele. Ele tá sempre levando vantagem, né? Uma das vantagens que o Centrão ia levar era o aumento de número de deputados, né? Uhum. Porque o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão correta e baseada na Constituição, porque a Constituição dá o seguinte comando. Uhum. Ele fala, Congresso, antes de toda a eleição, veja o censo e recalcule o número de deputados por estado, né? Sem aumentar nem diminuir, mantenha os 513, mas... recalcule as cadeiras de cada estado. Então, o estado que ganhou população ganha deputado federal, o estado que perdeu população perde deputado federal. O único estado, né, em que isso não ocorre, né, pro teto,
é o estado de São Paulo por causa do pacote de abril de Geisel, porque basicamente o estado de São Paulo estava elegendo pouca gente da Arena, muita gente do MDB, fazendo oposição à ditadura. Vem o Geisel e fala o seguinte: beleza, vocês estão elegendo tudo isso, vou colocar teto. Esse teto sobrevive à Constituição de 88, que na realidade era de 60, depois de uma votação numa PEC ampliam o teto para 70. Mas se São Paulo fosse um eleitor, um voto, a gente teria 110 deputados federais. Muito bem. A vantagem do Centrão, né? Aí o Supremo diz o seguinte: olha, o estado do Pará, que vai ganhar deputados, se for recalculado, entrou com uma ação de inconstitucionalidade aqui no Supremo, por omissão, e dizendo que o Congresso tem que fazer isso porque a Constituição manda e o Congresso nunca fez. Faça Congresso, senão o TSE vai fazer por vocês. Muito bem. Qual que foi a genial solução do Congresso? A acomodação de interesses, né? Ninguém vai perder, fica tranquilo, os estados que precisam ganhar, ó, Pará, não se incomoda, Santa Catarina, não se incomoda. Vocês ganharam população, eu aumento o número de deputados de vocês. Mas, diz Hugo Mota, minha Paraíba também não vai perder, porque a Paraíba perdia 2. E aí o Hugo Mota, óbvio, se mobilizou, pautou isso, fizeram acordo, a maior parte dos deputados do PT votaram a favor. E, mano, levei vantagem, né? Aumentei o número de deputados, o governo votou a favor, Lula vai sancionar, vem a tarifa do Trump, Lula ganha fôlego, ganha a oportunidade de ter popularidade sem aprovar nada no Congresso e, pelo contrário, enfrentando e batendo no Congresso. O que acontece? Lula vai lá e veta. Merecido, bem feito. Lula fez vocês, deputados do Centrão, de otários. Fecharam um acordo, colocaram a bancada do PT pra votar a favor, disse que ia sancionar, não sancionou, vetou e vocês não vão conseguir derrubar o veto, né? Primeiro porque não vai ter nem acordo pra pautar o veto. Segundo que ainda que tivesse acordo, foi aprovado por um voto no Senado. Eu não tenho dúvida que com esse placar, muito mais senadores arregam na hora de votar. Vocês ficaram com o pior cenário possível. Vocês levaram o desgaste, né, a impopularidade de votar uma medida que a população odeia, e não levaram o aumento do número de deputados. Então, assim, bem feito, vocês foram feitos de otário. Vocês que sistematicamente fazem seus eleitores e o país de otário, o Lula levou vantagem em cima de vocês. Bem feito. Isso é parabéns, Lula. Palmas aí pra Painho. Centrão tomou-lhe uma gebada de Painho. Me diz uma coisa, Kim Kataguiri, eu vi hoje que muitos deputados aí postaram nas redes sociais falando dia de muito trabalho, essa semana tá, assim, como diria o MC Smith, argilosa de tanto trabalho, porque nós vamos voltar aqui e fazer as reuniões, e aí parece que o Hugo Mota simplesmente escreveu numa folha de papel lá que não ia ter reunião nenhuma, e basicamente ficou todo mundo feito de bobo lá. O que essa galera tava pretendendo? Por que não deixaram? Não pode ter esse tipo de reunião nesse período? Vamos lá. Primeiro, qual que era o grande plano, né, da maior oposição do Brasil em reação ao Supremo Tribunal Federal? Imagina que seja algo... A maior oposição do Brasil, né, que tem um discurso muito firme contra o Lula e contra o Supremo, teve a brilhante ideia de falar, olha, estamos em recesso branco, né, no parlamento. Por que recesso branco? Porque a Constituição diz que só pode ter recesso se votar a lei de diretrizes orçamentárias. Ocorre que há muitos anos não se vota a lei de diretrizes orçamentárias em julho. Então, o que é o recesso branco? É basicamente dizer, olha, pela Constituição tem que ter sessão até votar a LDO, mas a gente não votou. Então faz o seguinte, o presidente não convoca a sessão, ninguém dá presença e a gente faz o recesso de 2 semanas. E aí, só que como o recesso não é constitucional, os presidentes de comissão podem chamar reunião para comissão, porque não tem proibição na Constituição de você chamar reunião de comissão, assim como no plenário você deveria chamar reunião. E aí decidiram chamar reunião na Comissão de Segurança Pública. O que era a grande ação, a grande atitude da oposição na Comissão de Segurança Pública? Eles queriam aprovar uma moção de apoio ao projeto da anistia. Puta, isso com certeza ia mudar completamente o cenário. Fundamental. Essa grande reação da maior oposição do Brasil com nossa, Alexandre de Moraes está neste exato momento tremendo por causa não tinha uma moção de apoio contra as medidas cautelares ao Bolsonaro também? Devia ter também. Assim, cartinha, é uma notinha que qualquer um pode fazer uma nota de repúdio sem votar nada, né? Ou escrever, olha, sou deputado e quero que seja pautada a anistia. Assim, chama-se requerimento de urgência, isso já existe, já foi assinado, já teve maioria e adivinha só, não adianta nada, porque se o presidente não pauta, não vai pra frente. E quem é o presidente?
Hugo Mota, eleito com voto dos bolsonaristas. Porque não, é importante a gente ter presidência de comissão. O que vocês fizeram com a presidência da Comissão de Segurança agora? Porra nenhuma, o presidente desce um ato, não é nem da mesa, é unilateral do presidente dizendo que comissão não pode ter reunião durante o período do recesso branco. O que também é uma decisão absurda. O presidente da Câmara, se o recesso não tá nem previsto na Constituição, ele já tá fazendo recesso de maneira, não é nem de maneira ilegal, né, mas de maneira informal, né, ele ainda impede que um presidente de comissão, por mais que esse motivo seja ridículo, né? Que o pessoal fala, semana intensa de trabalho. O cara deu presença numa comissão que nem funcionou. Que puta semana intensa. Não votou nada, nem a moçãozinha. Aí, que é assim, iam fazer aquela reunião, não ia dar em nada, votaram no Hugo Mota, negociando presidência de comissão, e agora fizeram o quê com o presidente de comissão? Nada, porque nem reunião deixaram o presidente de comissão convocar. Então, assim, atenção, eleitor bolsonarista. O seu deputado te trocou por cargos pra votar no Hugo Mota. Sem que o Hugo Mota fizesse... E veja, eu não sou um idealista ingênuo de achar que a gente não tem que fazer acordos pragmáticos de acordo com a realidade. Beleza, o Hugo Mota venceria a presidência da Câmara dos Deputados para ter o voto da oposição, que se fizesse um acordo... Olha, pauta fim de decisão monocrática? Poderia ter sido feito. Pauta anistia? Os bolsonaristas poderiam ter feito esse acordo com ele. Não fizeram acordo de pauta nenhum. O acordo foi, eu quero o cargo na mesa diretora, que é mais assessor para o cara indicar, às vezes motorista, às vezes, enfim, uma secretária a mais que ele vai ter no gabinete dele, e presidência de comissão, que hoje não serve mais para nada. Presidente de comissão hoje não tá valendo nada. Todo projeto importante, o presidente aprova urgência e leva pro plenário. Então, assim, trocaram o voto de você, eleitor bolsonarista, em troca de carguinho. Aí agora fica fazendo show. Dizendo, olha só, o Hugo Mota não tá me deixando trabalhar, não tá deixando eu ser presidente da comissão. Você ganhou a presidência da comissão porque você votou nele. Agora ele não deixa você exercer a presidência. Parabéns. Kim, por exemplo, se tivesse, e tinham outros possíveis candidatos à presidência da Câmara, muda a câmera aí, meu. Tinha outros possíveis candidatos à presidência da Câmara que, se eles obtivessem o apoio da oposição, por mais que não fosse o da maioria... serviria para eventualmente até ter uma disputa, só que aí a oposição preferiu ir toda no Hugo Mota sem nenhum tipo de negociação de pauta e deu no que deu, certo? Deu no que deu.